Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para esse workshop que vai se iniciar agora. A gente já está aqui com a Rosana, lá da Farmácia Ativa. Um oi aí, Rosana, para o pessoal. Olha só. E hoje, aqui na Academia Moi, nós vamos falar sobre 10 kits de suplementos. Por que esse tema? 10 kits de suplementos. Porque são suplementos que nós consideramos como uma carta na nossa manga ou como um coringa, para que a gente possa cuidar do nosso paciente e trazer também uma forma integrativa para ele com uma atenção farmacêutica. Durante todo o tempo, eu tenho dito aqui para vocês que nós precisamos, primeiro, aprender a trabalhar com os efeitos colaterais que os remédios que os nossos pacientes tomam de uso contínuo, tá? Por exemplo, a gente tem paciente utilizando os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, que são medicamentos que não são para uso contínuo, mas como o paciente ele não tem outra opção, ele acaba utilizando como uso contínuo. E isso traz vários efeitos colaterais. O paciente que utiliza os prazóis, como o omeprazol, que é o mais conhecido, por exemplo, é um paciente que quando ele vai ao banheiro, que ele faz a sua evacuação, ele faz o seu cocô, o cheiro é muito forte. Quem convive com um paciente que utiliza um omeprazol sabe bem o que eu estou falando. As fezes trazem um cheiro muito desagradável. Nós temos a farmácia de manipulação que nós precisamos, como profissionais de saúde, aprender a trabalhar. Hoje, nós temos a cada esquina, principalmente aqui em Curitiba, às vezes em uma quadra tem mais de uma farmácia para remédios, para vender remédios. Então, e nós temos muitas farmácias de manipulação a qual nós não utilizamos. E ter uma farmácia de manipulação, ter uma farmacêutica, que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, que a Academia Moi está trazendo para vocês aqui hoje, que é a Rosana, é uma farmacêutica que nos orienta. Como que nós vamos suplementar, como que nós vamos tratar os nossos pacientes que utilizam medicamentos de uso contínuo, ou os prazóis, ou as estatinas. Esses medicamentos nós não temos como intervir pedindo para que eles parem de tomar. Foi prescrito, eles têm o seu médico que os acompanham há muito tempo, então nós não podemos retirar esses medicamentos, mas nós podemos devolver para o organismo do nosso paciente tudo aquilo que está sendo depletado, todos aqueles nutrientes que são retirados através desse remédio que ele toma de uso contínuo, e por esse motivo traz os efeitos colaterais. Identificou o efeito colateral, nós podemos sim observar e fazer algumas indicações para eles, principalmente de suplementos. Por isso que nós formulamos 10 fórmulas coringas, para que você, a partir de amanhã, tenha um contato com a farmacêutica, para você que a partir de amanhã tem uma carta na manga e essa carta coringa para trabalhar e prescrever para o seu paciente, orientar para o seu paciente forma de como tomar, o tipo que vai ser esse manipulado, a quantidade, e isso que nós vamos iniciar essa aula agora, nesse momento, pessoal. Para os que me conhecem e já fazem parte daqui da academia, isso hoje seria desnecessário. Mas como nós temos aqui um pessoal novo participando dessa aula pela primeira vez, tendo o primeiro contato comigo, eu vou me apresentar. O meu nome é Gilian Dolinski, eu sou palestrante e sou mentora da saúde integrativa. A minha formação e a minha especialização, eu sou especialista nos tratamentos das dores da face. Também sou perita e auditora em odontologia. Hoje, eu sou membro da Academia Internacional e Oral de Medicina e Toxicologia. Faço atendimento a emergências médicas na clínica diária. Também atendo os pacientes que têm disfunções e síndromes posturais.
sou professora em terapia neural, vice-presidente da Associação Paranaense de Ozonioterapia, sou graduada, minha graduação é em odontologia, e agora, desde domingo, eu já sou pós-graduada em prevenção das doenças relacionadas à saúde, relacionadas à idade, e formada em pós-graduação lá na Academia Lair Ribeiro. E, atualmente, eu sou uma das cofundadoras aqui da Academia MOI, mentora e palestrante em saúde integrativa e também palestrante em saúde sistêmica. Nós, da medicina integral, da saúde integrativa, nós buscamos uma abordagem integral do paciente, respeitando o que a Organização Mundial de Saúde nos traz, né? Que a saúde plena do paciente é um bem-estar físico, é um bem-estar mental e também social. Então, nós consideramos isso, uma saúde plena, uma saúde integrativa, as questões todas em harmonias, sociais, mentais e também físicas. E eu sempre acrescento que também espiritual, porque nós também temos essa conexão com a nossa questão espiritual, que também faz parte. A Academia MOI, ela tem um objetivo, e esse objetivo é um objetivo muito bem fundado e enraizado, que é pegar um profissional tradicional e atravessar esse profissional tradicional para um futuro que é o atendimento integrativo. Então, a Academia MOI, ela é a ponte, ela é uma ponte que leva o profissional para um atendimento integrativo desse paciente. Eu sempre digo assim nas aulas que o profissional de saúde, ele não deixa de ser aquele profissional tradicional, mas sim ele agrega à sua rotina de atendimento tradicional questões e métodos integrativos para o bem-estar do paciente. Todos nós trabalhamos para o paciente com um único fundamento: levar uma saúde plena e completa para o nosso paciente. E essa é a finalidade aqui do nosso método e da Academia MOI. E voltando aqui um pouquinho, o mais importante durante uma avaliação do paciente é o ver, o ouvir e o sentir. O porquê do ver, o ouvir, o sentir? O paciente, ele sempre nos relata uma queixa que ele traz para nós aqui no consultório, vai trazer para vocês também no dia a dia de vocês, mas durante um atendimento integrativo, nós ouvimos o nosso paciente e sempre questionamos o que mais te incomoda, o que você gostaria de resolver, o que você gostaria de levar hoje aqui dessa consulta. E trazendo agora, voltando e mergulhando nessa aula, que é o objetivo. Nós vamos falar aqui muito sobre suplementos e farmacologia. Eu vou entrar já direto, assim, ó, colocando assim, tipo, eu digo assim, sempre o pé no peito já, né? Vamos trabalhar com suplementação? Vamos falar sobre suplementação e vamos começar agora, né? E a primeira dica dessa noite, que eu vou trazer para vocês aqui sobre a suplementação, é como é essa suplementação, como ela é preparada, o que é uma cápsula, né? Qual que é a cápsula ideal? Se você fosse tomar a cápsula, melhor, se você tivesse que fazer uma cápsula ou indicar uma cápsula para sua mãe ou para o seu filho, como que seria a indicação de preparar a cápsula? Ainda não vou falar o que nós vamos colocar dentro da cápsula. Eu estou falando apenas da cápsula. Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês, ó. Já deixei essa aula bem preparada, ó. Estou aqui com uma cápsula na mão. Quais são as características de uma cápsula? Primeiro, o que seria o ideal? Uma cápsula sem corantes. Essas cápsulas aqui, elas podem ser cápsulas vegetais. Essas cápsulas podem ser vegetais e ainda com clorofila ou diclorofila, melhor dizendo isso para vocês. Nós podemos identificar e prescrever essa cápsula para que ela não abra no estômago do paciente.
O nome disso é cápsula gastro-resistente ou também com proteção gástrica. Então, isso também pode ser escolhido por nós, profissionais. Qual o melhor veículo condutor? O veículo condutor, a doutora Rosana já vai explicar aí para vocês, porque aqui dentro vai o que a gente chama de suprimento, que é o que vai tratar nosso paciente, mas muitas vezes aqui dentro vai o veículo condutor, e esse veículo condutor também tem outros recipientes que são misturados a esse suprimento que está aqui dentro, que pode ser talco ou amido. E vai ter mais um que a doutora Rosana vai contar aqui para vocês. Anotem essa. Essa cor da embalagem, ó, eu tô com uma colorida aqui, tá? É uma embalagem branca com azul. Essa aqui é uma embalagem que tem corante, gente, tá? Mas isso aqui também é importante, tá? Eu vou dizer para vocês por que que isso aqui é importante. Quando é um paciente que ele sabe ler, que ele não tem uma idade avançada, você pode preparar uma cápsula totalmente sem corante e branca. Mas nós também atendemos pacientes que não sabem ler. Nós atendemos idosos que têm dificuldade visual. Então, a cor também ajuda ele a diferenciar. Você pode, sim, pedir uma cápsula de manhã, uma cápsula da tarde, uma cápsula da noite. E você modifica pela necessidade a cor. E ensina seu paciente, ó, de manhã você toma azul, de tarde você toma verde, e de noite você toma vermelho. Por isso que existe as cápsulas coloridas, por uma necessidade pontual é preciso, e também existe a indicação delas, tá? Então, referente à cor da embalagem. E também como que é o local e o armazenamento de todas essas cápsulas, como elas vão vir dentro do frasco, tá? Eu vou passar agora a palavra aqui para a Rosana e anotem muito bem o que ela vai contar para vocês sobre esse recipiente, que é misturado ao suprimento que está aqui dentro. Ela vai contar que nós temos o talco e o amido, ela vai trazer um outro recipiente que não afeta tanto o nosso paciente. Conta para nós, Rosana, sobre isso, por favor. Conta aqui para o pessoal da academia. Boa noite para todo mundo, né, que está aí. Eu acho que a Gillian falou muito bem a respeito das cores. É isso mesmo, né? A gente faz essa diferenciação. Então, quando o paciente é polimedicamentoso, a gente manda em cores diferentes, né, para que ele não confunda as medicações. Mais claro, se tiver observação do profissional. Cápsula gastroresistente ou cápsula vegetal, cápsula de clorofila, a gente vai seguir sempre a orientação do profissional. Quanto ao recipiente, é algo que antigamente não se levava muito em consideração, né? E, infelizmente, ainda existem farmácias que, além do amido e do talco, elas utilizam um ainda pior, que é a lactose. Então, infelizmente, existem farmácias que usam a lactose como recipiente. Então, hoje, o que seria o ideal, né? Fazer essas cápsulas, quando chega a prescrição, fazer uma avaliação farmacêutica e ver o melhor recipiente para cada suplemento, para cada insumo farmacêutico. O mais inerte hoje é a celulose microcristalina. Quando vocês enviam para a farmácia ativa, vocês não precisam especificar isso, que a farmácia já tem isso como padrão, e a farmácia também tem um estudo de recipientes, então a gente sabe qual insumo precisa de qual recipiente para que seja melhor absorvido. Mas, né, ele pode fazer na farmácia de preferência dele, enfim, em outra farmácia. Então, a gente sugere que o profissional coloque o recipiente que ele quer na prescrição. Isso, antigamente, não era falado, mas hoje já se sabe que existe a diferença na absorção, dependendo do recipiente que vai o medicamento que vocês prescrevem. Então, vocês fazem, às vezes, uma formulação super elaborada, né, pensando em todas as carências do paciente, e lá no final, o recipiente pode ser que dê uma prejudicada em toda essa formulação. Então, Olha, essa é a dica, né, colocar. e, gente, toda vez que a gente compra já um suplemento pronto de balcão, pela internet, são questões que você não escolhe. Você não sabe. Você compra o suplemento lá e você não tem essas informações e muito menos essas escolhas, né? Falando um pouquinho, olha só o que eu vou dizer para vocês.
enquanto a gente faz e age de uma certa forma e a gente é inocente ou ignorante, porque a gente não tem o conhecimento, eu acredito que Deus ainda nos perdoa, porque nós não sabemos. Mas a partir do momento que o conhecimento chega até nós, o conhecimento chega em nossas mãos, a partir desse momento nós somos cobrados por saber e não fazer. Por exemplo, a gente tem pacientes que têm tolerância ao glúten, nós temos pacientes que têm resistência a alguns itens. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você solicitar uma preparação de um suplemento para o seu paciente. Por isso, aquela importância da anamnese que a Academia MOI fala diariamente para vocês nas aulas. Toda semana, quando nós nos encontramos, nós falamos para vocês da importância dessa anamnese, de seguir os passos de uma anamnese, para conhecer a individualidade do seu paciente. Porque se você sabe que o seu paciente tem uma tolerância ao glúten, você já sabe que a cápsula dele não deve ter o glúten. Então, você precisa informar isso para a farmácia e pedir para que a farmácia utilize um recipiente que não tenha glúten, tá? Então, a gente deixou aqui, ó, já anotado em vermelho, com relação às fórmulas, às vezes prontas que a gente compra, ou também a farmácia de manipulação que a gente não conhece. Solicita e fala para o paciente lá, manipule na sua farmácia de confiança. A farmácia de confiança é aquela farmácia que o profissional sabe esse recipiente que está usando, tem todo esse conhecimento que vocês estão recebendo aqui hoje conosco. Aí, a segunda dica, sobre a atenção farmacêutica. E a terceira dica. A terceira dica é que sempre que possível, você, como um profissional de saúde, faça um teste de compatibilidade do produto, um teste de quantidade do produto que você vai fazer pedir a prescrição e o manipulado, lembrando que doses são sempre individuais e cada paciente tem a sua necessidade individual pelas suas questões biológicas. Homens de uma forma, mulheres de outra, crianças e peso. As fórmulas que nós vamos passar aqui hoje para vocês são fórmulas que a gente vai chamar de sazonal, tá? Mas a gente ainda pode aprimorar um pouco mais e ainda individualizar essas doses. Quarta dica: é muito importante que, a partir do momento que o nosso paciente inicie um tratamento com uma formulação, a gente acompanhe o tratamento dele e a evolução do tratamento dele. Uma evolução após uma semana, uma evolução após 2 semanas, porque o ajuste da dose, às vezes, se faz necessário, ou para mais ou para menos. Por isso que é muito interessante essa conexão com a farmácia, essa conexão com um farmacêutico. Ó, fiz a prescrição, o paciente começou a tomar, mas ele ainda sente um pouco de dor, podemos ajustar a dose ou não? E isso o pessoal lá da Ativa Farma vai poder atender vocês muito prontamente. A quinta dica, olha isso aqui. O paciente sempre pergunta assim, ó, doutora, qual é o melhor horário para eu tomar meu suplemento? Doutora, vai atrapalhar se eu tomar meu suplemento e também comer junto com o meu suplemento? E essa questão da bebida quente, eu posso tomar um suplemento? Como que funciona essa questão da bebida quente para engolir o meu suplemento? Qual a melhor forma de tomar? Para isso, a Rosana vai falar um pouquinho. Rosana, você me ajuda com isso aqui? O Claro. horário de tomar um suplemento, por exemplo. Na grande maioria, né, das formulações de suplementos, a gente sempre sugere que não seja ingerido junto com a alimentação, porque a alimentação pode prejudicar essa absorção do medicamento, pode interferir, principalmente quando for alimentos ricos em gorduras, então isso pode prejudicar. E também não muito longe das refeições. Então, a gente sugere uns 30 minutos após a refeição, para que ele não esteja com o estômago muito vazio, para que não sinta desconforto, e também não junto com as alimentações. Isso, via de regra, é o que mais é utilizado hoje para nutracêutico, para suplementação, até para vitaminas e aminoácidos, né?
Por exemplo, o zinco é algo que traz bastante desconforto. Então, se ele tomar junto com a alimentação, vai prejudicar a absorção, e se ele tomar com o estômago completamente vazio, ele vai sentir bastante desconforto. E aí a Gastro. gente pode fazer essa gastrointestinal. A gente pode fazer essa avaliação com vocês também sempre, né? Uhum. E com a gastrointestinal, isso diminui bem, né? Porque ela não vai abrir no estômago, né, doutora Rosana? Isso mesmo. É, a cápsula gastroresistente ou entérica, né, como chamam alguns distribuidores, ela vai evitar essa passagem pelo estômago e aí vai ser absorvida no local apropriado, né, vai ser absorvido no intestino e não vai ter esse desconforto. Então, por exemplo, para o zinco, uma dica é sempre colocar aí na prescrição cápsula gastroresistente. É bem comum esse desconforto dos pacientes. Chegando o inverno, aumenta muito essa prescrição com zinco, né? O pessoal utiliza muito para o sistema imunológico e Bastante. bastante, né? O zinco ele é muito utilizado para cuidar do nosso sistema imunológico, para nos dar uma resistência maior. Então, essa importância da cápsula do zinco ser gastroresistente, né, doutora Rosana? Isso, a gente sugere, a gente já teve até alguns pacientes, né, exemplificando, onde o médico não solicitou e a gente acabou colocando uma cápsula, ele pedia cápsula incolor, e aí foi para o paciente retornou na farmácia falando que não conseguia fazer a administração, aí a gente recolheu o medicamento dele, colocou na gastroresistente, no outro dia, depois de 2 dias, ele já estava entrando em contato com a gente, agradecendo, né, que não tinha tido mais desconforto, dor, e que ia conseguir fazer o uso da medicação, né? Porque às vezes acaba comprando, gasta ali um valor, e acaba não tomando, né, a medicação. Então, é uma dica importante aí. É um investimento para o bolso do paciente. E o importante é essa comunicação com o paciente, porque às vezes o paciente acha que o profissional de saúde não acertou no tratamento dele e acaba não voltando, não volta mais para o consultório, e às vezes é só um ajuste, gente, que está faltando no tratamento dele com relação à suplementação. Por isso, essa importância de estar acompanhando o paciente quando você recomendar um suplemento para esse paciente tomar. Então, anotem isso, porque isso é muito importante, a prescrição do zinco ser sempre gastro-resistente. Vamos para o próximo lá. E a sexta dica. Olha essa sexta dica. Hoje mesmo, a Gisela estava me contando que ela assistiu e a importância de sempre que você puder pedir para o seu paciente, antes de tomar um suplemento, tomar um copo d'água 30 minutos antes, tá? Ao tomar essa medicação, ele estar muito bem hidratado, porque isso vai fazer com que todo o sistema funcione melhor, a absorção desse suplemento também venha ser da melhor forma. Então, se houver a possibilidade de se hidratar primeiro, e depois tomar a cápsula, também é uma dica e é uma recomendação que a gente deixa aqui para vocês, tá? Então, essa é uma importância. Tem alguma coisa, Rosana, para complementar com relação à água, hidratação? Nem sempre é possível, né? Às vezes o paciente está ali na correria, não dá. Mas eu acredito, né, a gente, pela nossa experiência aqui, o paciente confia muito no profissional que ele está indo, né? Então, a gente tem paciente todo dia no balcão que fala, a doutora pediu que eu fizesse desta forma, e eles acabam fazendo, né? Então, eu acho que se de 10 a gente conseguir aí que metade faça, né, que tome essa água antes, que consiga fazer essa hidratação antes, eu acho que já vai estar ajudando aí uma boa parte, né? Vai ter Então, um sucesso vai ser e, maior no tratamento, né? sim, aham. E eles acabam fazendo uns ou outros, não, como você falou, pela correria, né, do dia a dia, mas eu acho que vale a pena colocar como sugestão para o paciente, né? E quem o fizer vai sair ganhando ainda, né? Vai sair ganhando, vai ter um benefício a mais, né? Olha só, e agora a gente vai falar assim, a gente falou o tempo todo aqui, Rosana, que os segredos da saúde integrativa, os coringas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, né? Então a gente abordou alguns problemas que nós nos deparamos como profissionais de saúde no nosso dia a dia, algumas queixas e como nós podemos utilizar suplementos para esses nossos pacientes. Gente, olha isso aqui. A gente sempre tem, todo mundo tem
alguém que precisa melhorar o funcionamento da tireoide. Hoje, as questões tireoidianas são muito corriqueiras no nosso dia a dia. E a tireoide, ela trabalha assim, ela trabalha para o nosso corpo. Ela está ali para trabalhar para o nosso metabolismo. Só que para a tireoide trabalhar para nós temos que dar matéria-prima para a tireoide. Nós temos que entregar para a tireoide tudo que ela precisa para fazer os hormônios. A tireoide produz vários hormônios. Os mais conhecidos são o hormônio T3 e o T4, mas ela produz T1, T2, T3 e o T4. O nosso corpo precisa estar otimizado. O que é otimizar? Eu vou tomar suplementos para aquele momento que a tireoide necessite produzir esses hormônios, ela tenha da onde tirar. Então, nós criamos aqui uma primeira manipulação, um primeiro preparado para fazer a função, para entregar para a tireoide mecanismos para ela trabalhar. Então, aqui a gente colocou o zinco, lembra que a gente falou, a doutora Rosana acabou de falar ali sobre o zinco, o cobre, o selênio, vitamina A, B2, a B3, a vitamina C e a tirosina. Esses são os suplementos que a tireoide necessita para produzir os hormônios tireoidianos. Doutora Rosana, por que material zinco quelado? Por que esse suplemento zinco quelado, cobre quelado, selênio quelado, ele é melhor para o organismo mesmo, dessa forma? Existe a forma quelada dos minerais, né? Então, por exemplo, o zinco quelado, ele vai estar sempre quelado mesmo, né? Ligado a um aminoácido. Então, zinco glicina, zinco lisina, entre outras variações. E os demais também. Então, esse quelado quer dizer que ele está ligado a um aminoácido para melhorar ainda a absorção. Então, hoje a gente tem zinco quelado e tem, por exemplo, para a fonte de zinco, o sulfato de zinco, que poderia ser também. Mas o quelado, hoje, tem melhor absorção, melhor aproveitamento. Eu sempre, quando puderem também prescrever, né, na forma de quelado, vocês vão saber que vai ter um produto ali com maior eficácia. Olha que bacana. Mesmo aquele paciente que já toma hormônio tireoidiano, é muito importante conversar com ele durante a anamnese e perguntar se ele também toma os suplementos já que a tireoide precisa. Então, até o paciente que já toma o hormônio tireoidiano, ele se beneficia dessa suplementação para a tireoide. A tireoide, ela vai ter matéria-prima para produzir os hormônios que ela necessita, tá? Então, gente, anotem aí, anotem no rodapé que até o paciente que já toma hormônio tireoidiano, ele se beneficia, sim, desse tratamento número 1 aí, que vocês estão recebendo aqui através da nossa academia MOI e junto com a Ativa Farm. Olha só, quando nós falamos de tireoide, nós falamos também de intoxicação da tireoide. Nós sabemos que os halógenos são substâncias que atrapalham o bom funcionamento da tireoide. Lembrando vocês sobre os halógenos, o flúor, o cloro e o bromo, tá? São halógenos que ocupam alguns receptores do nosso corpo e o halógeno flúor, por exemplo, ele empurra o iodo que a tireoide precisa para trabalhar e não permite com que a tireoide trabalhe. Então, nós usamos aqui o Lugol a 5%, que é a solução de Lugol, que também é preparada lá na Ativa Farma. E esse Lugol nós usamos para desintoxicar o paciente de flúor, de bromo, de cloro. Então, nós desintoxicamos. O Lugol é uma solução que foi criada pelo Dr. Jean Lugol, e ele utilizou essa solução de Lugol para tratar inúmeros problemas dentro do nosso organismo, tá? Até ajudar pacientes que desenvolvem células tumorais, o Lugol ele é bem indicado. Ele é um quelante praticamente genérico do nosso corpo, mas hoje nós vamos trazer ele nessa formulação de 5%, para que você, profissional de saúde, compreenda que nessa formulação nós vamos desintoxicar o corpo do nosso paciente dos halógenos, que atrapalham a glândula tireoide de funcionar.
Doutora Rosana, o Lugol ele pode ser feito em gotas ou pode também ser feito em cápsula? Como é que é essa preparação do Lugol? Ele pode ser feito em cápsula, mas a sugestão é fazer sempre ele em solução a 5% mesmo, porque o aproveitamento é melhor, né? Quando você faz em cápsula, a matéria-prima iodo que vem para a farmácia, ela é de difícil trituração. Então, a farmácia tem que ter uma farmacotécnica específica para produzir essas cápsulas de Lugol, né, com o iodo. Então, hoje, eu acredito ser mais seguro o Lugol em solução. Até mesmo a conservação, né? Quando você faz o iodo em cápsula, a solução de Lugol, ele não fica muito estável. Já na solução, ele vai ter uma validade até melhor para o paciente de vocês. Olha aí, mais uma dica da Ativa Farma para a preparação do Lugol. Sempre quando for solicitar aí a preparação do Lugol, já preparar o paciente, que ele vai ser em gotas. Ele possui um gosto também parecido com gostinho de terra. E a indicação do Lugol, eu sempre prescrevo e também oriento vocês, são 2 gotas, uma vez ao dia, pode tomar aí pela manhã, em jejum ou após o café da manhã, não tem muita diferença para tomar a solução de Lugol. E paciente cansado? Nós atendemos todos os dias o que nós chamamos de pacientes que se queixam de cansaço, de fadiga, dificuldade até para sair da cama de manhã. São queixas comuns e bem corriqueiras. E quando a gente fala de fadiga, a gente está falando hoje aqui sobre a fadiga da mitocôndria. A mitocôndria que gera o ATP, que gera essa energia para o organismo como um todo. E para trabalhar essa questão do ATP, entregar energia para a mitocôndria, e essa energia vai se tornar reflexa na nossa disposição, a gente criou aqui a fórmula número 2, que é uma fórmula antifadiga da mitocôndria. E nessa fórmula, nós adicionamos ali a coenzima Q10, o ácido málico e a L-carnitina. E eu vou pedir só para a Rosana aqui falar para nós aqui da academia, é, qual que é essa diferença da farmacodinâmica, da farmacocinética, na hora de preparar um antifadiga, por exemplo. Existem algumas maneiras que ela prepara esse antifadiga lá na farmácia, e a maneira do organismo do paciente absorver é um pouco diferente quando nós engolimos do que quando nós colocamos um strip ou de quando nós colocamos sublingual. Ela vai explicar isso também para a gente, né, Rosana? Existe essa diferença, né, na forma farmacêutica. Então, hoje, essa fórmula aí é um booster mitocondrial, né? E vai fazer com que a mitocôndria produza mais energia, mais ATP. Porém, se eu fizer ela em cápsula, né, gelatinosa normal, ela, mesmo sendo gastro-resistente, ela vai ter uma perda aí durante todo o processo de absorção. Então, o que a gente indica para esta formulação é fazer a absorção sublingual. Então, ela não vai ter efeito de primeira passagem, o ácido do estômago, né, não vai fazer nenhuma quebra nessa absorção, e uma forma, então, de sublingual seria no comprimido orodispersível. Ele é uma pastilha, bem pequena, ele dissolve super rápido na cavidade da boca, né, e é muito engraçado que a gente tem comentário dos pacientes que eles tomam e esse efeito é muito rápido, assim. Então, o paciente que está cansado, que chega... Quem não está hoje nessa correria, né? Que o resultado desse sublingual é bem rápido. E, claro, tem que fazer uso aí pelo menos 30, 60 dias, né, para que você veja uma resposta também. Mas na apresentação, na forma farmacêutica sublingual, vai ter um aproveitamento muito melhor. E Então, agora eu vou mostrar o próximo slide aqui, que eu digo assim, ó, antifadiga mitocondrial plus. Gente, esse aqui é o que eu tomo. Eu digo assim, que a energia que eu tenho vem desse antifadiga mitocondrial plus. Eu já fiz vários testes, eu acordo 7 horas da manhã, trabalho o dia inteiro e faço ainda musculação às 9 da noite. Quando eu sinto que eu tô cansada, doutora Rosana, eu pego meu antifadiga mitocondrial plus
coloco ele sublingual. Eu me sinto assim para você entender. Sabe o Popeye, quando ele abre lá no desenho, ele abre, come lá o espinafre dele, ele fica super Sim. forte. Eu me sinto assim. Então, eu sou uma paciente do Antifadiga Mitocondrial Plus lá da Ativa Farm, tá? Vocês, como profissionais aqui da Academia Moi, eu sugiro que em algum momento vocês provem o Antifadiga para sentir um pouco dessa energia, tá? A mitocôndria, ela é como se ela tivesse desnutrida ali. Ela está sem ATP, totalmente sem energia. Quando você coloca o antifadiga mitocondrial ali sublingual, ele não passa pelo estômago, ele cai imediatamente já na corrente sanguínea. E o efeito é bem mais rápido, bem mais rápido. Ele não tem todo aquele efeito de estômago, de absorção intestinal até cair na corrente sanguínea. Sublingual é muito inervado. Os medicamentos sublinguais, eles têm uma absorção muito rápida, imediata, e você consegue aproveitar desses benefícios, tá? Então, uma dica para antifadiga mitocondrial aí, ó, coenzima Q10, ácido málico, L-carnitina, metilfolato e metilcobalamina, tá? Essa é a importância de você utilizar na forma sublingual. E pacientes obesos. Vamos agora para um outro nível, um outro padrão de suplementação. Eu vou contar aqui para vocês que as bactérias intestinais de um paciente obeso são diferentes das bactérias intestinais de um paciente magro. E isso a ciência já trouxe para nós. Nós apenas lemos e trouxemos aqui para vocês, tá? A gente já falou aí em aula para vocês aqui do nosso método também que existe, né, um transplante já, que eles fazem o transplante de fezes, onde eles tiram fezes de uma pessoa magra e tentam fazer uma implantação numa pessoa obesa, para levar, sim, essa microbiota que está aqui na tela de vocês, como os probióticos para a obesidade, para colonizar o intestino, para levar para o intestino alguns probióticos que favoreçam ali a absorção de nutrientes, que diminuam a absorção dos nutrientes ali que vão proporcionar obesidade nesse paciente. Então, esse aqui é um kit que a gente montou aqui para vocês de probióticos específicos e direcionados mais para a questão do paciente obeso, para aquele paciente que já tem um índice de massa corporal bem mais em excesso. Doutora Rosana, traga uma consideração aqui para nós sobre os probióticos da obesidade, principalmente também é o ideal fazer uma cápsula gastroresistente para essa cápsula abrir só no intestino? Sim, os lactobacilos, né, os probióticos, eles precisam ter essa proteção gástrica, né? É, e hoje, como a gente recebe um número grande de receitas, é bem difícil o profissional que coloque essa observação, né? Aqui na farmácia a gente já tem como padrão, então quando chega a prescrição de probiótico, é automático, né? O próprio sistema já puxa a cápsula gastroresistente, mas, como a gente falou, né? Se for em outra farmácia, eles têm que seguir a orientação de vocês, então é importante estar colocando isso na receita também. Essa composição que a Gillian trouxe, eu achei fantástica, porque realmente cada cepa, né, tem a sua especificidade, então cada cepa é mais direcionada para uma indicação, às vezes mais do que uma indicação, né? Então, esse pool aí de cepas probióticas é fantástica, pensando como um coadjuvante no emagrecimento. E é importante também, né, o recipiente dos probióticos, que a gente sempre sugere estar colocando uma fibra pré-biótica, né? Senão a farmácia também pode estar colocando algum talco, algum outro produto que não seja propício a esse ambiente aí dos probióticos. Então, sempre colocar recipiente para probióticos, ou uma dica, colocar inulina, pode usar ela como recipiente de probiótico. Tem um ativo que chama Fibregum, Fibregum, que se escreve, né? Ele é um derivado da goma cássia. Também pode ser utilizado para essa combinação aí perfeita de probióticos. Então, nessa formulação que a gente tem aqui de probiótico, ainda dá para melhorar ela, Dá para adicionando melhorar.
Dá para deixar ela ainda mais turbinada ainda para ajudar nosso paciente. Sim, só o fato de colocar um outro recipiente, né, um pré-biótico, já vai ajudar também aí no resultado da formulação. E aí tem ou inulina, ou Fibregum, ou goma cássia, aí fica, todas elas são efetivas para essa formulação. Ótimo. Nessa aqui, nós, quando montamos aqui na academia, a gente escolheu ali a inulina, mas você, que a partir de amanhã vai ter esse benefício aí de 20% lá na farmácia Nativa Farma. Se o seu paciente precisar, você for indicar para alguém essa prescrição, você pode dar uma conversada lá com o pessoal da farmácia, com a Rosana, que ela vai estar orientando vocês aí e ajudando também você a repor aí a flora intestinal do seu paciente, que é obeso, tá? Mas, gente, tem mais. Tem a síndrome do intestino irritável. Só o nome, quando eu comecei a atender pacientes que tinham a síndrome do intestino irritável, eu já achava assim que não teria solução, porque os pacientes eles apresentam muitos sintomas. São pacientes que, quando estão em crise, não saem de casa, porque alguns têm as fezes muito líquidas, então eles não têm um conforto para sair de casa. E quando eu soube que lá na Ativa Farma eles tinham esse biointestino e tinham esse modulador intestinal, que é o Intest Buster, eu comecei a modular o intestino dos meus pacientes, tá? Então, eles começaram a melhorar muito. Rosana, como que é o biointestino? Conta pra Então, o gente. biointestino, Ele é uma ele marca é um registrada. produto, é uma marca registrada, ele é exclusivo, né, de um distribuidor que hoje traz muitos ativos aí com qualidade para o mercado magistral. E o biointestino, ele é composto de óleo essencial e ele é um derivado também do gengibre. Então, ele tem essas propriedades que vão regular toda a parte intestinal. E aí, o Intest Booster, o que que ele é? É um mix de 10 cepas probióticas. Então, assim, eles facilitaram a vida do prescritor. Eu posso mandar depois para a Gillian e ela manda aí para vocês quais cepas são, né? Essas 10, né, que compõem esse booster aí. Mas são cepas também específicas, como aquelas que a gente falou de obesidade, específicas para modulação intestinal. Então, são dois ativos aí com bastante estudo já, com bastante referência, que vocês podem utilizar com resultado bastante positivo. E o resultado não é assim, quanto tempo? Não é muito demorado, não. O paciente começa a tomar e logo consegue já visualizar uma melhora aí nessa modulação, né? Problema de diarreia, enfim, vários outros. Então, é uma sugestão bem bacana aí que vale a pena passar para o paciente. E facilita, né? Porque pensa a gente lembrar das 10 cepas na hora que está prescrevendo, né? Então, eles já fizeram isso. Esse produto é da Lema Distribuidora, que hoje é referência em probióticos, pré-bióticos para a área magistral. Eles trazem o que tem de melhor de fora, né? Trazem aí para a gente poder estar utilizando na farmácia magistral. Eu quero lembrar vocês aqui o que é ser um profissional integrativo, né? Eu tô aqui, tô lembrando assim, o que nós já passamos desde que começou essa aula. A gente já falou de tireoide, a gente já falou de como limpa, de detox. A gente já está no intestino. Um profissional integrativo, um profissional que tem um conhecimento do paciente integrativo como um todo. Geralmente, quando a gente fala assim do tratamento tradicional, um médico, um profissional é para tratar a tireoide, outro profissional é para tratar o estômago, outro profissional é para tratar o intestino, e geralmente nenhum conversa com o outro. Outro para tratar as questões bucais. Então, começa a subdividir o organismo do paciente como um todo. Então, esse é o benefício realmente de um tratamento integrativo. E o quarto? O quarto a gente vai falar de detox, mas detox do quê? Vamos anotar aí no pé, no rodapé, do lado desse número 4, a gente vai utilizar aqui um detox do fígado, tá? Porque vocês vão ver ali, ó, o último da lista, que é o cardo mariano, 100 miligramas. Também conhecido como silimarina, Rosana. Isso mesmo, Silimarina ou cardo mariano.
Ricardo Mariano. Essa formulação é para aquele paciente que tem questões hepáticas, questões do fígado, tá? Paciente com uma ferritina muito alta, aquele paciente que tem ali uma esteatose hepática. Então, a gente criou aqui um detox mais direcionado para as questões hepáticas e principalmente do fígado. Mas aqui também, nessa formulação 4, que é a formulação do detox, nós incluímos ali a glutamina, tá? A glutamina vai ajudar muito o paciente no sistema imunológico ali, tá? Trabalhar também as questões do sistema imunológico. A vitamina C também vai trabalhar as questões imunológicas e a composição e essa formulação da forma que está aqui é realmente para fazer ali um detox hepático. E agora? E agora, José, a gastrite. Antes de falar sobre gastrite, passar a palavra para a Rosana de novo, eu vou contar aqui para vocês a história da gastrite. Quando a gente fala de gastrite, a gente fala de úlcera, e eu vou contar para vocês a história do H. pylori. O H. pylori, ele é o causador da úlcera gástrica, tá? Uma bactéria muito difícil de se controlar. E o paciente que tem úlcera gástrica, ele é um paciente que tem dores estomacais muito grandes. Quando ele tem uma crise nervosa, ele diz, o relato do paciente é esse: eu pioro quando eu fico nervoso, a minha úlcera piora. E a história do H. pylori e da úlcera gástrica são dois médicos que diziam que o H. pylori ele vinha de uma bactéria, e eles diziam isso numa época que ninguém concordava, porque ninguém acreditava que no meio ácido, que é o estômago, uma bactéria consegue sobreviver ali, conseguiria sobreviver. E esse médico, com o nome de Dr. Warren, ele fez um caldo de H. pylori, e ele tomou o caldo de H. pylori para ele desenvolver a bactéria. Ele disse: eu vou desenvolver a bactéria e eu vou provar para a sociedade médica que eu vou curar essa bactéria, porque é uma bactéria. Ela não é da crise nervosa do paciente só, como todo mundo diz. É potencializada pela crise nervosa, mas ela é uma bactéria adquirida. E ele assim fez uma sopa com a bactéria, colocou num tubo de ensaio, tomou, acompanhou aquela gastrite se desenvolver, mostrou para a sociedade médica que ele estava sim com a gastrite e foi lá, estipulou e mostrou o tratamento que seria a cura, que é azitromicina, que é um antibiótico, que é a base ali de amoxicilina, e também o metronidazol, que a Rosana, no caso de precisar, ela também faz lá. Aí precisa de uma prescrição médica para tratar a gastrite, no caso sendo H. pylori. Então precisa identificar bem essa questão do paciente ter o H. pylori, que a Rosana também faz a manipulação de remédios, desses remédios controlados, metronidazol, ela faz também o antifúngico, ela faz também as amoxicilinas, os antibióticos, né, Rosana? Manipula lá, mas aí vai precisar de uma prescrição. Nesse caso Isso. que vocês estão recebendo aqui, tá? É para tratar aquele paciente que já tem mais de 40 anos, onde o suco gástrico do paciente diminui. Nós, após os nossos 40 anos, o nosso suco gástrico, ele diminui, a nossa digestão, ela fica totalmente alterada. E para auxiliar a nossa digestão, tratar o nosso paciente, que também tem um pouco de refluxo, nós estipulamos aqui essa fórmula aqui para vocês, tá? Onde tem a glutamina, o gengibre, a espinheira santa, a pepsina e o licor DGL, Rosana, que chama? É licor ou licorice também. Ele é um extrato padronizado do alcaçuz e tem efeito anti-inflamatório. Ele é muito bacana. É pouco falado hoje, né? Pouco divulgado, mas a propriedade anti-inflamatória dele é bem significativa. Então, tá, é Imagina. perfeito aí a fórmula. Aí essa fórmula fica bem redonda, né? E é em cápsulas, Rosana. É Fazemos em em cápsulas. cápsula, essa a gente sugere fazer em cápsula mesmo. Uhum. Tá? E essa cápsula tem recomendação de ser gastro-resistente ou não? Não, essa não precisa ser Não deve, né? gastro-resistente, Gina. Essa pode
Ser Essa cápsula nem, comum mesmo. essa nem deve ser gastroresistente, porque ela vai abrir no estômago para já começar o efeito ali, né, Isso, doutora Rosana? isso mesmo, isso mesmo. Aí tem que mudar um pouquinho o sentido, né? Como precisa ter essa absorção é, ali no suco gástrico, aí não pode ser revestida. Olha aí, Ser pessoal, cápsula já então, não. nesse slide, né, vamos anotar essa recomendação quando a gente for tratar aquele paciente que tem gastrite, que tem sintomas ali como refluxo, por exemplo. Então, essa cápsula não é gastroresistente, tá? É uma cápsula tradicional. Pedir para ser uma cápsula tradicional. Em preparando lá na Ativa Farma, a Rosana já vai saber quando ela receber essa formulação, mas caso você oriente algum paciente seu a tomar, é bom saber que não deve ser gastro-resistente, e sim uma cápsula normal. E qualquer dúvida, sempre consultar o farmacêutico de confiança, o qual eu recomendo o pessoal aqui da Ativa Farm. E aqui, e esse aqui, Rosana? O aloe vera ajuda na cicatrização, não é? Da úlcera. Isso, Isso aloe foi isso. vera tem bastante artigo, bastante estudo falando sobre o aloe vera, né? Dessa propriedade cicatrizante desse ativo, né? Desse insumo farmacêutico. E ele é utilizado tanto oral e é utilizado também, né? Só por curiosidade, por via tópica muito, em formulações para cicatrização, pós-cirurgia, pós-procedimento mais abrasivo, a gente utiliza ela topicamente e o resultado é muito rápido, bem satisfatório, aí, tanto oral como tópico, em virtude dessa propriedade aí cicatrizante do aloe vera. Vou contar uma história para vocês. Vocês sabem que Alexandre o Grande, quando ele saiu desbravando e tomando territórios, os soldados dele sempre eram muito feridos, eles se machucavam muito. E chegou um momento que Alexandre o Grande, ele desbravou e ele entrou para assumir um território com todo o seu exército e a sua força, só porque lá existia aloe vera, porque ele tinha interesse no aloe vera para ajudar na cicatrização dos seus feridos. Quando eu vi essa história, eu falei, gente, o aloe vera é incrível, incrível. Eu utilizo muito em queimadura de verão, sabe, Rosana? Quando a gente está na Ah, praia, perfeito. né? Quando vocês estiverem na praia, que vocês se queimarem ou conhecer alguém que pegue sol além do necessário, que fica aquele vermelho, uma boa camada de aloe vera, uma boa camada. Eu passo super gigante assim, ajuda muito a cicatrizar e às vezes o paciente nem descasca. Eu já socorri pessoas que nem descascou. Passou aloe vera e em 48 horas estava com a pele super boa, que é o caso meu hoje, ó. Tô aqui vermelha, porque a luz está aquecendo o meu rosto, que eu tô fazendo um tratamento de pele e eu tô com a pele sensível. Então amanhã, vou passar aloe vera hoje e amanhã vocês vão ver como minha pele vai estar bem mais calma, porque o aloe vera é para essa situação aqui, ó, que tá no meu rosto agora, ó. Super vermelho. Eu passo aloe vera, então ele vai acelerar o processo aqui de cicatrização da pele. Então, dica aí sobre o aloe vera e esse também, esse licor, que é o licorice, né? Isso, Para tem a gastrite, para fazer a propriedade, cicatrização interna do estômago. exato, aham, como um anti-inflamatório. Então, um Olha, cicatrizante, um anti-inflamatório, perfeito. o paciente ele vai tomar esse aloe vera, 150 miligramas, e o aloe vera vai entrar com a propriedade cicatrizante daquela úlcera estomacal que o paciente tem lá, que está incomodando ele. Sexto, deixa eu dar uma respirada, que o conteúdo hoje é longo, hein? Sexto, pacientes que removem a vesícula. Gente, é muito comum a pessoa remover a vesícula, ela sai do centro cirúrgico, ela sai do hospital e não toma nada. Ela continua tendo a mesma alimentação que ela tinha antes de remover a vesícula. O corpo necessita da vesícula, porque toda vez que nós comemos, principalmente gordura, a vesícula ela libera bile. E essa bile, ela atua diretamente na nossa digestão. E o paciente, quando ele remove a vesícula, ele para de ter bile. E é necessário que o paciente que não tem vesícula tome os sais biliares para o resto da vida. E tomar os sais biliares vai trazer o conforto, porque todo paciente
que remove a vesícula, ele tem aquele mal-estar após comer. Ele tem aquele estufamento, que ele diz, eu como, eu fico estufado, eu como e passo muito mal. Então, os sais biliares, 400 miligramas, tomando antes do almoço e antes do jantar. Isso vocês têm que anotar aí nesse slide, no rodapé do caderno de vocês. Porque o paciente que já fez a remoção da vesícula é um paciente que necessita para sempre os sais biliares. E da onde que vem o sal biliar, Rosana? Que a gente Ele vai é uma precisar. união de alguns insumos, né? Que vai proporcionar esse efeito aí para quem retirou vesícula ou tem esse desconforto, até por coincidência tem uma colaboradora nossa que vai fazer uma cirurgia para retirar a vesícula, e aí a gente já brincou com ela e falou assim, olha, já faz sais biliares aí a granel, porque você vai precisar tomar para justamente não ter esse desconforto que você falou, né, Gília? Então, tomar aí bem certinho, antes do almoço, antes do jantar, isso diminui bastante o desconforto que esses pacientes relatam após a cirurgia e que, infelizmente, muitos cirurgiões ou profissionais acabam fazendo a cirurgia e não passam nenhum conforto para esse paciente depois, né? E ele fica sofrendo aí depois da cirurgia. É uma Gente, dica bem importante. essa é a dica de ouro da noite. Essa é a dica que o paciente ele vai coroar você. Essa é a dica que, a hora que você perguntar para o seu paciente, você tem vesícula? Você já fez a remoção da sua vesícula? Se ele disser que fez, você pergunta como que você se sente? Como que é a sua digestão? Ele vai dizer é péssimo. Você vai passar para ele sais biliares 2 vezes ao dia, antes do almoço e antes do jantar. No terceiro dia, você liga para ele, você é o melhor profissional que existe. Porque ele começa a ter uma digestão novamente, que ele nunca, que há muitos anos ele já não tinha mais. Ele tinha uma vesícula que liberava bile para ele. Era mal ou ruim, mas ele tinha. Ele tirou a vesícula, agora ele não tem mais nada de bile. E ele continua se alimentando, ele se alimenta normal. E ele passa muito mal. O dia que ele toma uns sais biliares que não tem efeito colateral nenhum para ele, ele vai ter uma digestão excelente, ele não vai mais se sentir estufado, ele não vai passar mal após comer uma carne, após ingerir gordura, mesmo, olha só, o paciente que toma vitamina D, nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho. O paciente que toma vitamina D, por exemplo, ele precisa dos sais biliares, porque a vitamina D é oleosa, né, Rosana? Vitamina D, Ele ela precisa dos é sais. oleosa, né, lipossolúvel, então Ômega ela 3, o precisa. paciente que toma ômega 3 precisa dos sais biliares, tá? Eu estou contando isso não só como uma experiência profissional que nós temos aqui, mas eu estou contando isso porque eu tive isso dentro da minha casa. Minha mãe, ela tirou a vesícula, numa época que eu ainda não era da integrativa. E a minha mãe passava muito mal. Passava muito mal, passava muito mal, até que eu entrei para a integrativa e eu tive essa aula que vocês estão tendo hoje. Minha mãe tinha passado por muitos médicos e ninguém contou para ela que o problema dela era tomar sais biliares. Se vocês saírem daqui hoje e amanhã começarem a trabalhar só com pacientes que removeram a vesícula prescrevendo sais biliares, vocês já vão ser um sucesso na vida dessas pessoas. E vocês vão ficar muito famosos na região de vocês como os melhores profissionais, tá? Então, anotem aí sais biliares antes do almoço e do jantar. 400 miligramas. E aqui, ó, junto um suporte para digestão, para aquele paciente que tem má digestão, digestão lenta, pouco suco gástrico, tá? Então, você pode melhorar a digestão do seu paciente com esse suporte aqui de substâncias para digestão. Lembrando vocês, eu vou confirmar aqui com a Rosana, porque ela é expert nisso aqui, muito mais do que eu, essa bromelaína e essa É uma papaína. enzima também. São duas Aham. enzimas que vão ajudar na parte de digestão. Então, você pode prescrever os sais biliares e, como um coadjuvante, prescrever essa formulação aí que contém várias enzimas digestivas também, para ainda ajudar mais o paciente. Olha só, o paciente que removeu a vesícula, ele vai tomar os sais biliares, que vai fazer a função da vesícula que foi retirada. E lá no estômago, ele vai ter aqui, ele vai ter ainda as enzimas digestivas que vão favorecer a digestão desse paciente.
ajudar com que essa digestão ela venha a ser facilitada. Então, você, profissional de saúde que está aqui conosco hoje, a partir de amanhã você vai ser um sucesso. E quando você for um sucesso, compartilha conosco. Conta para nós, passa um WhatsApp, ó, comecei a prescrever sais biliares. Comece em casa, para o seu parente, para sua mãe, para você. Comece dentro de casa primeiro, que você vai ter alguém lá. Comece lá e comece a ver os resultados lá, e daí compartilha conosco aqui da academia, para que a gente também tenha mais estímulo para continuar com temas como esse, ajudando profissionais a entregar o melhor para os pacientes e ver pacientes aí tendo sucesso e profissionais também sendo um sucesso. E aqui, olha esse aqui. Esse aqui eu tomo. Esse aqui é o cloridato de betaína. Você toma, Rosana, esse também? Não, a betaína ainda não, porque eu tomo muita coisa. É, Então, coenzima a gente, Q10, enzima a gente vai digestiva, ajustando, vai otimizando de ajustando. tempos em tempos, tá? 100 miligramas antes do almoço e antes do jantar, junto com gotinhas de ácido clorídrico a 2%. Eu tomo só o cloridato de betaína, porque é muita coisa para tomar mesmo, como a Rosana falou, então a gente vai otimizando. Um tempo cuida da digestão, um tempo cuida do cabelo, a gente já vai chegar Isso aqui nos mesmo. próximos slides para isso, tá? Então, suporte para digestão. Hoje a aula tá longa, mas tá ótimo. Esse aqui é um blend que a gente chama o top blend de magnésios. Aqui a gente tem um pouco de cada magnésio. Magnésio um pouco para aquele paciente que tem questões cardíacas, que é o magnésio de malato. O magnésio treonato, que eu ajudo o paciente a dormir, Rosana? É o treonato, né? Isso, é o Aquele, treonato. aquele paciente que precisa melhorar o sono, magnésio treonato. Aí a gente tem aqui o citrato, que eu não lembro para que é. Para que é o citrato? O citrato pega parte cardiovascular também, né? E ele ajuda aí na reposição quando você tem a falta do magnésio. Então, ele não é tão específico como o treonato, que ajuda na qualidade do sono, ter um sono, né, mais tranquilo aí. Ele seria mais para repor o magnésio mesmo, pensando em outras funções, né? Funções básicas aí, cardiovascular, a parte até pensando em reposição desse magnésio, pensando em outras funções. Então, o citrato é como se fosse um plus aí de todos os magnésios, né? Deixa eu contar para vocês como que eu utilizo isso e dá certo. Quando o paciente chega no consultório e tem o contato comigo, o paciente sempre está tomando magnésio por conta, porque ninguém prescreve. Então, quando o paciente chega em mim, ele comprou lá na internet o magnésio, ou ele viu uma propaganda na televisão do magnésio. Ah, eu quero tomar magnésio, porque ele já sabe tudo de magnésio. Os pacientes hoje já sabem, eles estudam. Ah, o magnésio não tem não no Brasil. O Brasil é escasso de magnésio. O magnésio é importante para não dar dor nas pernas da criança que está crescendo. O magnésio é importante para o paciente não infartar, não ter problema de infarto. Então, eu vou lá e ajusto. Eu falo, ó, então vamos direcionar o teu magnésio. Nós temos um blend. Eu vou fazer um blend, um pouco de cada magnésio, e teu corpo inteiro vai poder usar esse magnésio. Todas as partes do seu corpo. Cardíaco, muscular, mental. Então, daí a gente cria esse blend para ajustar aquele magnésio que o paciente toma. Vamos só direcionar ele para o melhor magnésio possível, que é esse blend aqui, é o top 8 da nossa noite de hoje, tá? Então, a gente adquire todos os benefícios do magnésio. Olha só. Como é que eu vou falar isso aqui? Isso aqui é assim, ó. Hoje, a gente tem pacientes com queixas de varize, pacientes com queixas de questões circulatórias, tá? A gente tem aqueles pacientes que se queixam que depois que tiveram contato ou com a vacina, ai, meu sangue tá grosso, tá difícil, eu tô tomando remédio de farmácia, um Marevan, tenho que tomar um Marevan porque a minha circulação é ruim. Nós podemos ajustar com suplemento que é natural, que é a natoquinase. Ela vem do natto, que é uma comida japonesa, 100 miligramas. Então, para aquele paciente que tem problema circulatório, formiga muito as mãos, ou fez o exame lá, tem o sangue dele tá grosso naquele momento, você dá uma ajuda para ele com um suplemento, que é a natoquinase, 100 miligramas uma vez ao dia, tá? Então, outra carta na manga aqui para vocês. Dores nas articulações. Olha o sucesso aqui da noite. O meu queridinho. Essa fórmula aqui é uma fórmula
Eu vou resumir para vocês para a aula não ficar chata, tá? A minha filha e eu tenho um problema no meu joelho. Meu joelho doía. Toda vez que eu ia fazer musculação, meu joelho doía. Lá na minha casa, o meu marido com problema no joelho e a minha filha com dores no joelho. E ela tinha dor, e a dor dela era tão intensa que às vezes ela se desequilibrava e caía. Eu fui com a minha filha no médico, o médico falou assim, ela tem que operar o joelho. Eu falei, hã? Minha filha tinha 15 anos. Vai ter que operar o joelho da Nicole. Eu falei, como assim? Ela tem 15 anos, ela nem terminou de crescer tudo ainda. Não, ela tem um desgaste, essa dor não vai melhorar. Cheguei em casa, meu esposo falou assim, não, vamos tirar uma outra opinião, vamos procurar um outro médico, né? A família é tudo igual, gente. Sempre todo mundo fala a mesma coisa. Vamos buscar uma segunda opinião, tudo igual. Lá em casa é assim também. Aí a gente foi uma outra opinião, o médico falou, ó, não tem o que fazer. Ela vai para academia, fortaleça o quadríceps, e eu vou adiar a cirurgia, porque eu acho que ela tem 15 anos. Se ela operar com 15, quando ela tiver 30, ela já vai ter outra cirurgia para fazer. E vai ser um problema, porque ela já vai estar com outro problema. E a cirurgia já vai ser pior. Eu falei, gente, tudo me jogando para ir para integrativa. Deve haver alguma solução para tirar dor de joelho, não é possível. E eu já começando a desenvolver dor de joelho, machucando meu joelho na academia. Eu falei, deve haver uma outra solução. Procurei um médico, também não deu certo. Fui para São Paulo, conheci uma Rosana, lá em São Paulo, igual a Rosana está aqui para vocês hoje. Olhei, olho a olho, falei, olha, eu tenho uma dor no meu joelho, nada passa. A minha filha tem uma dor no joelho, meu marido tem dor no joelho. Crie para mim um suplemento para me ajudar, porque eu não quero parar de fazer musculação. E eu não quero operar minha filha agora. Ele olhou para mim e falou assim: você confia em mim? Falei, claro, por isso que eu estou te pedindo. Eu vou te mandar uma fórmula para melhorar a sua dor no joelho. Eu recebi essa fórmula aqui, ó, que vocês estão vendo ali, ó. Curcumina, que é do açafrão, né, Rosana? Isso. Tá? É um anti-inflamatório natural, tá? Ele faz um efeito lá nas prostaglandinas, exatamente como faz um anti-inflamatório. Qual que é o benefício? Zero de efeito colateral. Aí ele trouxe aqui, ó, ácido hialurônico para lubrificar, porque diminui um líquido que tem nas articulações, que é o sinovial ali. Então fica creque. Entra com ácido hialurônico. Entra com potente, que esse UC2 entrou no lugar da condroitina. Porque antigamente era usado condroitina aqui, né, Rosana? Se usava, ainda se usa, né? Mas agora a grande maioria já prescreve o C2 ou colágeno tipo 2, né? Que é o mesmo produto, só tem uma variação aí grande de preço. Então, você pode prescrever das duas formas. E a curcuma também, né? A curcumim, é bacana também colocar como, na receita, colocar extrato seco padronizado. Muitas Escrevam aí, farmácias gente, que está faltando aqui. utilizam, Extrato seco padronizado. Olha aí. muitas farmácias usam a cúrcuma, mas sem ser o extrato padronizado. E aí, Daí ao não vai invés de resolver. 500 miligramas, não vai resolver. Você teria que tomar aí 2 gramas para equivaler aí o mesmo efeito terapêutico. Extrato seco padronizado. Isso. Esse MSN, ele é o... Me lembra, É um Rosana? enxofre, né? Ele é um Enxofre, isso. enxofre, isso, que Isso. também vai ajudar e agir como um anti-inflamatório. Essa fórmula que ele te passou é maravilhosa mesmo. E esse bioperine, que ele é um condutor para todos os outros, é isso, Rosana? Para todos os outros medicamentos, né? Como se fosse um... A gente fala que ele ajuda a carrear os outros ativos, né? Ele chega com mais facilidade, com mais rapidez aonde tem que chegar. Então, quando se prescreve, né, cúrcuma e esses outros ativos, mas principalmente a cúrcuma, é bom sempre colocar uma fonte de pimenta, que no caso aí é o bioperino, mas pode ser alguma outra fonte de pimenta também, para que ele sirva de carreador. Então, eu estou aqui como paciente, falando para vocês que esse é um suplemento próprio para dor articular. E principalmente o paciente, quando ele falar para você, eu tenho dor no joelho. Então, manipule umas 15 doses dessa, peça para ele tomar 15 dias, em estando ok, ele continua o tratamento, tá? Claro, gente, a gente tem que ter aqui noção.
Se tem que primeiro ver se esse paciente tem uma dor, se já não é um paciente muito idoso que tem já um desgaste, não tem mais estrutura no joelho, então vai aliviar a dor. É para aquele paciente que ainda tem as estruturas do joelho preservadas, tá? E ali ainda tem dor, mas ainda tem algumas estruturas do joelho preservado ali, tá? Então isso aqui cai muito bem. Então anotem que é mais um coringa para vocês, mais uma carta. E a 10ª, tá? Então a gente trouxe aqui as 10, são 10 formulações, são 10 formulações que são cases de sucesso. E aquele gostinho de quero mais, tipo, ai, acabou aqui. Sabe quando acaba o iogurte da gente? Que eu quero um pouquinho mais? Ah, eu quero mais, eu quero mais. A gente, para todo problema, a gente busca uma solução. Para todo problema, busca uma solução. E como a gente sempre traz mais para vocês, a gente promete 10, mas a gente vai entregar um pouco mais. Vem a 11, tá? Eu vou falar aqui para vocês para queda capilar. Lembrando vocês que aquela queda capilar, que a gente chama de eflúvio, tá? O comum é o paciente nosso, a gente perder até 100 fios de cabelo por dia. Até 100 fios de cabelo por dia, isso é natural, se restabelece. O cabelo na nossa cabeça é como as árvores. Tem uma época que a árvore ela perde todas as folhas e ela busca nutrientes lá do solo para que essas folhas voltem novas, bonitas e fortes. Só que a natureza com o ser humano, ela é muito mais amorosa. A gente vai perdendo aos poucos e esses cabelos vão nascendo também aos poucos, tá? Nós não perdemos tudo de uma vez, mas para que o nosso corpo tenha força e tenha nutrientes para trazer um cabelo bom, nós trouxemos aqui para vocês um preparado para fortalecimento capilar, tá? Para vir um cabelo, para o teu corpo ter nutrientes para produzir um cabelo bom e organizar esse eflúvio capilar quando passa de 100 fios por dia. Lembrando, faltou nutrientes no nosso corpo vai tirar da onde? Da onde não é necessário para sobrevivência, tá? Ele não vai tirar do funcionamento do fígado, do rim, do cabelo, do coração primeiro. Ele vai tirar do cabelo, vai tirar da unha, dos olhos. Ele vai tirando de áreas que não são tão nobres e essenciais para nossa sobrevivência. Então, para queda capilar, tá aqui, ó, uma fórmula sensacional que só está aqui porque eu já tomei. Eu já tomei, já comprovei e já vi o meu cabelo ficar forte, crescer um monte, tá? Então, tá aqui. Além de estar aqui, eu também provei essa formulação aqui. Saúde dos olhos. Olha outra coisa que eu provei aqui e, inclusive, consegui estabilizar o grau do óculos da Nicole, que é minha filha, tá? Com esse suplemento aqui. Ela estava aumentando muito o grau do óculos. A cada ano que ia lá, tinha que trocar, aumentar o grau. Então, quando a gente começou a cuidar dos antioxidantes, repor os antioxidantes que protegiam e seguravam essa degeneração, onde ela estava perdendo a força ocular, perdendo, diminuindo a visão e aumentando o grau do óculos, aqui a gente conseguiu estabilizar. Quero lembrar vocês, aqui, ó, que aqui quase, aqui tem zinco também, ó. Olha o zinco aqui de novo, tá? O zinco a gente falou lá no início e ele tá aqui. E as duas propriedades maiores para proteger os olhos estão aqui, ó, a luteína e a zeaxantina, tá? Saúde óssea. Dentistas, se liguem nisso aqui, ó. Anotem isso aqui. Paciente vai fazer implante, tem que suplementar a vitamina D. Paciente está em tratamento, tem osteoporose, verifique os níveis de vitamina D do seu paciente. A suplementação da vitamina D se faz essencial. E essa formulação que está aqui é uma formulação, assim, padrão para um paciente adulto, tá? Todas essas formulações que estão aqui, não tem nenhuma para criança, tá? Todas são para pacientes adultos, tá? Essa aqui é uma formulação da vitamina D. Lembrando, não se prescreve vitamina D sem a vitamina K2. Se você pegar um paciente tomando vitamina D que não tem K2, já está errado. A K2 é o que leva a vitamina D para os ossos e para os dentes, tá? Se não tem vitamina K2, é muito provável que esse paciente vai fazer pedra no rim ou cálculo renal. Não se toma vitamina 2 sem ter a K2MK7 ali. E precisamos também da vitamina A para que a célula se abra e ela receba a vitamina D. Senão também ela não quer, tá? Então isso aqui também é algo ninja da nossa aula de hoje. Ali, eu vi aqui a tua pergunta sobre memória. Rosana, o que você indicaria ali para memória que a nossa aluna aqui está pedindo? Uma ideia aí.
Então, para memória, eu acho que aquela formulação que a Gillian colocou de magnésio, o magnésio está ligado diretamente, né, nessa parte cognitiva, coenzima Q10, porque aí você vai ativar a mitocôndria e com isso fornecer mais energia e vai melhorar a parte de memória. Então, eu colocaria, não sei se o pessoal vai conseguir anotar, né, mas eu colocaria aí uma coenzima Q10, 150 miligramas, colocaria um magnésio treonato 250 e colocaria um magnésio dimalato, que ele está bastante envolvido aí com a parte da parte cognitiva, a parte de memória, mais 250. E aí, uma dose uma vez ao dia, uma sugestão. Tá, perfeito. Então, Ali, essas aqui são as sugestões, tá? Passando pelos magnésios e Q10. Depois também a gente monta ali uma proposta e pode colocar, a gente adiciona e te manda, tá? Aí Eu aqui, tenho ó, que a falar Regina com tá a perguntando. Ali, eu já vejo isso. Eu tenho que dar umas respostas para a Ali ali. Tô já com o Tá nome bom, dela já, anotadinho já aqui. coloca na lista. Tá Aham. bom. E aí, olha só, a Regina tá perguntando aqui, ó, o suplemento para tireoide, tem que tomar para sempre? Lembra que a doutora Rosana falou? Porque você tem muita coisa para estar suplementando. Uma hora é tireoide, daqui a pouco você quer melhorar teu cabelo, daqui a pouco você sempre vai querer mais. Quando você começa a se cuidar e fazer de você mesmo a sua melhor performance, a cada ano você quer estar melhor, depois você começa a padronizar. Você separa durante o ano, ó, começo do ano eu vou tratar meu cabelo, depois eu vou suplementar minha tireoide, depois eu vou cuidar do meu intestino. Então você otimiza por fases, porque senão você vai tomar muita cápsula e é bem capaz de se enjoar. Então otimiza. Toma um tempo, toma 90 dias para, tá? Faz uma otimização, assim. E a Juscelma Gilian tá perguntando aqui, ó, para intestino preso, seria uma ou duas dessas sugeridas ali? Tá. Primeiro você começa com uma e daí vai otimizando. Lembra que eu falei que você é uma sortuda de estar aqui conosco? A gente pode ir modulando isso, conversando com o pessoal da farmácia, né? Ó, vamos mudar alguma coisa, vamos tentar colocar mais alguma coisa. Tem outras coisas que não estão aí, que eu gosto muito, que quando o paciente também tem um pouquinho, às vezes, de peso, a gente usa o Red Burn, o Microbiomax, né, Rosana? Isso, microbiomex. É Então, a bem gente isso, acho vai... que essa ideia de otimizando é bem bacana, né? Começa com uma, E aí viu que o resultado não está muito bacana, parte para uma segunda opção, ou associa mais uma formulação. a gente vai Então, essa associando ideia, isso. até encontrar a solução. Por isso, a importância do contato com o profissional, com uma orientação profissional. Nossa orientadora aí, a doutora Rosana. E vocês Rosana. teriam, e se a gente pensar no Redburn, qual seria aí a quantidade para tomar? Qual é a O miligrama? Red Qual que é a Burn, ele é um indicação? tratamento que a gente otimiza ali por 30 dias, ele não é contínuo, não precisa ser contínuo, e ele é associado, o Red Burn, com o Microbiomax. Então, você toma um dia o Red Burn e outro dia o Microbiomax. Um dia o Red Burn e outro dia o Microbiomax. Aí otimiza, o intestino funciona muito legal, fica muito bom. E daí depois você vai para os lactobacilos. E primeiro o básico, que é a água, né, gente? Eu É, falando tudo isso, eu já tô achando que a pessoa já tá tomando água, já toma a quantidade de água lá dos seus, ó, 3 litros por dia, acabei de terminar aqui. Então, primeiro as coisas básicas, ó. Vamos sempre otimizar as questões, primeiro, básicas, tá? Hidratação de verdade. água, acordou, 600 ml de água já em jejum, tá? Já começa assim o dia. Já, Isso já também faz começa o bem, intestino né? funcionar. É verdade. E a Regina também está dizendo assim, quando tomou betaína, teve acesso de tosse. Será que isso foi um efeito? Lembra que nós falamos aqui? Qual recipiente que tinha junto? Você tem tolerância ao glúten? Tem que ir vendo o que aconteceu, tá? Pode ser um refluxo, não sei. Uhum. A tosse é um refluxo, tá? O reflexo da tosse é do refluxo, tá? Então E tem a que Ali ver de comentou, onde veio essa betaína, como que é, foi, se o tipo da cápsula. A gente, por isso, assistência farmacêutica. exatamente. E a Ali está falando que é muito bom mesmo, a gente se vicia no amor próprio, que nem a Gilia falou ali, ficou muito legal isso. Deixa eu só encerrar. Gente, se vocês gostaram dessa aula, contem para todo mundo. Se vocês não gostarem, não gostaram, chamem a gente num privado para a gente conversar e melhorar. Porque a gente tem a disposição de melhorar. A gente quer melhorar, a gente
está crescendo também. Então, gostou, comentem. Não gostaram, chamem. Ó, não gostei. A gente está disposto a melhorar, tá? E se retratar e tirar dúvidas, tá? É nossa vontade. E a gente agradece. Ó. Ah, não vai sair Ah, vai coração. fazer coraçãozinho porque o dela faz automático, É, gente. ah, lá saiu. O Ó, meu só muito faz se apertar obrigada. aqui, ó. E Ó, se eu aguardo apertar, vocês faz, ó. quarta-feira que vem. Até quarta-feira. Rosana, Muito obrigada. obrigada. É. Excelente Obrigada aula. por Um vir. abraço. Meninas, boa Obrigada, boa noite. noite. Boa Beijo. noite. Beijo. Tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau, Até Marcelo. até Beijo. quarta-feira, então. Até quarta. Tchau, Beijo. tchau.